Consulta Comunidade UFMG 2017. Chegamos hoje à última entrevista da série com os candidatos à reitoria da UFMG. Nós já estamos ao vivo também no Facebook da rádio, que é o facebook.com/UFMG Educativa. Vamos às regras. Serão 5 perguntas e cada candidato tem 1 minuto e meio para a resposta. O candidato que ultrapassar esse tempo terá o microfone cortado e vamos passar para a pergunta seguinte. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio na sede da Comissão Eleitoral, realizado no dia 10 de outubro de 2017, com representantes das 3 chapas homologadas. Depois de recebermos a chapa 1, o UFMG em Foco, na segunda-feira, e a chapa 2, o UFMG Pública e Diversa, ontem, hoje vamos conversar com a chapa 3, o UFMG+. Pelas regras, os temas das perguntas deveriam ter sido sorteados antecipadamente com a presença de um assessor ou assessora da candidata. Em razão do atraso do representante da chapa 3, fizemos o sorteio das perguntas na presença da candidata dentro de um universo de 20 temas que foram apresentados aos representantes das chapas no mesmo dia do sorteio da ordem das entrevistas. Nós vamos então à entrevista de hoje com a professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Andréa Mara Macedo, candidata a reitora pela chapa 3, UFMG+. Boa tarde, professora Andréa. Boa tarde, Vinícius. É um prazer enorme estar aqui com vocês e os ouvintes. Ok, vamos começar então. A primeira pergunta, o tema é saúde mental. De acordo com um relatório da Comissão de Saúde Mental da UFMG, 20% dos afastamentos de servidores e 65% dos trancamentos de matrícula de alunos por motivo de saúde se dão em decorrência de adoecimento mental. Como esse tema é tratado no programa da sua chapa? A saúde mental é, de fato, um dos desafios que a próxima reitoria vai enfrentar, né? E esses números alarmantes que você apresenta aí, onde 65% do trancamento de matrícula dos estudantes é devido, em princípio, a questões de saúde mental, é um reflexo disso. Estamos hoje envolvidos num mundo, um mundo hostil às pessoas, onde a gente tem o ódio sendo vinculado na imprensa. Nós precisamos criar um ambiente mais harmonioso, um ambiente mais acolhedor, onde as pessoas estejam no centro das atenções dos dirigentes da universidade, e esse é um dos pontos principais da nossa chapa. Nós precisamos reconhecer o trabalho que já vem sendo feito, com a criação da Comissão Interna de Saúde Mental, o trabalho desenvolvido com a rede de saúde mental da universidade, mas nós precisamos ampliar esses esforços, incluindo parcerias com as prefeituras das cidades onde a UFMG se encontra, com as secretarias de saúde dos municípios, envolvendo o nosso DAST, envolvendo as pessoas que gostariam de acolher esses estudantes, mas não apenas os estudantes, também os técnicos administrativos e docentes que estão sofrendo pressões e se adoecendo na universidade. Ok, vamos à próxima pergunta sobre acessibilidade. A lei de cotas nas universidades passou a incluir pessoas com deficiência, o que traz novos desafios para a instituição. Como a chapa pretende garantir condições para a permanência desse público dentro da universidade? Nós precisamos encarar a acessibilidade como um desafio a ser pactuado com toda a comunidade universitária. A inclusão de cotas para deficientes, ou seja, isso é um ganho para a sociedade e para a UFMG, não pode ser encarado como um problema. Todavia, nós precisamos também levar em consideração que o mesmo governo que cria agora as cotas para acessibilidade faz um corte drástico nos investimentos da universidade. É preciso que encaremos esses cortes como um desafio adicional para o qual os dirigentes da universidade precisarão trabalhar em consonância com a Andifes, em consonância com nossas parceiras, outras universidades federais, e também para que toda a comunidade universitária, junto com a próxima reitoria, decida fazer este investimento
inadiável na melhoria das condições dos nossos prédios, das nossas vias, para que permita, de fato, a inclusão das pessoas, que serão quase 1.000 pessoas esperadas só em termos de estudante no próximo ano, dentro das cotas de acessibilidade. Então, não podemos mais adiar esse investimento. A próxima pergunta é sobre educação à distância. Em relação à educação à distância, a UFMG conta com 5 cursos de graduação, 5 de especialização e 35 polos de atendimento presencial. Que política a chapa propõe para a educação à distância na universidade? Vinícius, tem uma notícia boa para você. Além desses cursos de graduação, especialização e dos polos, nós temos agora também cursos de pós-graduação à distância na UFMG. Nós somos hoje sede nacional do ProfBio, né? Que é um curso voltado para a formação de docentes, de professores da escola básica. O ensino à distância chegou para ficar, e nós precisamos incorporar o ensino à distância nos organogramas da universidade, institucionalizar estes cursos e passar a tratá-los como os demais cursos nossos presenciais. Nós precisamos encontrar financiamentos adequados para que esses cursos funcionem. Eles precisam entrar na matriz orçamentária da Andifes. É preciso encará-los como qualquer um dos nossos outros cursos. É preciso que eles sejam financiados da mesma forma. E, para isso, o governo federal, de novo, precisa decidir se ele vai investir no futuro do país ou se ele vai continuar fazendo os cortes no financiamento da educação, da saúde, da ciência e tecnologia, e, desta forma, impedindo que dezenas, centenas, milhares de estudantes possam ser incorporados nos nossos programas de graduação, pós-graduação, especialização na UFMG. A próxima pergunta é sobre direitos humanos e universidade. Homofobia, racismo e sexismo são algumas das violações aos direitos humanos que a comunidade universitária tem denunciado na UFMG. Quais as propostas da chapa da senhora neste campo? Esse é um tema bastante atual. Nós, professora Paula e eu, somos as primeiras candidatas a reitora e vice-reitora mulheres em 90 anos dessa universidade. Ainda hoje a gente encontra várias manifestações de machismo, sexismo, violência contra questões de gênero, LGBT, étnico-raciais, e nós precisamos ter uma campanha imensa de uma mudança de cultura, de mudança de comportamento, para que a gente possa ser exemplo para a sociedade. A UFMG precisa dar o exemplo. E ela precisa começar internamente dentro dos seus campi, com programas específicos contra a violência de todos os tipos, mas campanhas específicas para cada um destes grupos, né? Não pode ser campanhas gerais. Além disso, é preciso que todo caso de violência identificado seja punido, seja investigado e seja punido com rapidez e com toda a seriedade que o caso merece, para evitar que novos casos de racismo, de sexismo, de violência de gêneros e LGBT possam acontecer na nossa universidade. Vamos à última pergunta sobre internacionalização. No último ranking universitário da Folha, a UFMG ficou em 4º lugar geral. A menor pontuação da instituição foi em internacionalização. A universidade ficou na 8ª colocação nesse quesito entre as instituições avaliadas. Quais ações a senhora propõe para alavancar a internacionalização na UFMG? Nós podemos pensar a internacionalização de algumas maneiras. Uma delas é pensar no ranking baseado em números. Números de artigos publicados, número de artigos publicados com participantes internacionais, o peso e o impacto dessas publicações, o número de pesquisadores, professores, alunos, estudantes e técnicos administrativos que estejam nessa produção. Mas isso é uma visão limitada da internacionalização. Nossa chapa vê a internacionalização como um processo. Para que possamos ser reconhecidos nas cidades do mundo afora, é preciso que nós
sejamos inicialmente reconhecidos nas nossas cidades. Então, nossa proposta é usar a conexão com a sociedade, a conexão com as cidades onde os campos da UFMG se encontram, a interação e proximidade dos nossos trabalhos com a cidade, o reconhecimento da relevância do trabalho desenvolvido aqui, a criação de um ambiente cordial e salutar para trabalho, estudo e convivência, como mecanismos de reconhecimento nacional e, assim, também internacional do impacto e da importância do trabalho desenvolvido aqui. Não conseguimos pensar num ranking de reconhecimento internacional sem um reconhecimento na cidade. Ok, Andréa, muito obrigado por sua presença e participação aqui no Jornal UFMG. Gratidão, Vinícius, mais uma vez, muito obrigada. Para nós é um prazer estar aqui. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Essa foi a professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Andréa Mara Macedo, candidata a reitora pela Chapa 3, UFMG+. Chapa que tem como candidata a vice-reitora a professora da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Paula de Miranda Ribeiro. A consulta à comunidade acadêmica da UFMG vai ser realizada no dia 8 de novembro no Hospital das Clínicas e no dia 9 nas demais unidades da UFMG. E a comunidade acadêmica da universidade já pode consultar os locais de votação para as eleições que vão subsidiar a escolha do novo reitorado. O Colégio Eleitoral do UFMG conta com 50.503 membros. Em BH serão montados postos de votação em 22 unidades do Campus Pampulha, Campus Saúde, Escola de Arquitetura, Faculdade de Direito e Museu de História Natural Jardim Botânico. As informações sobre os locais de votação estão disponíveis no www.ufmg.br/eleições 2017.